pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um quadro novo que estamos apresentando agora aqui no canal, que vai se chamar Mamães pelo Mundo, em colaboração com duas amigas, com a Melodia Moreno, que mora na Califórnia, e com a Thalita Campedelli, que mora na Rússia. Ambas são mães também, elas têm uma vida de maternidade, tenho certeza que muita gente já conhece elas, e criamos esse quadro novo agora para o canal, e que vamos dividir aqui as nossas aventuras, vamos dividir com vocês um pouquinho mais sobre nós, mães, né? Vamos dividir com vocês vários assuntos, vários temas assim que vocês abordado nós nos comentários e que, enfim, não dá para explicar assim num vlog, né? No nosso dia a dia, numa correria. Então, vamos ter assim esse quadro aqui, vamos estabelecer alguns vídeos por mês aqui, compartilhar com vocês as nossas experiências e também para tirar a dúvida de vocês como que é viver nesses países. Bom, para quem não conhece o canal delas, né? Eu vou deixar aqui no box de informação o link do canal delas, então depois que você assistir esse vídeo, você corre lá no canal delas, se inscreve também, porque elas têm muitos assuntos diferentes. A Mel mora na Califórnia, tá sendo mãe pela segunda vez agora, ela vai dividir o diário de gravidez dela, ela já tem uma filhinha, a Lulu, que é uma graça. A Thalita, ela tem 4 filhos, ela acabou de se mudar pra Rússia também, ainda os vídeos dela. Ela tem 2 canais, né? Um principal e ela também tem um canal de vlogs. E vamos dividir vários temas, a gente já tem, assim, uma lista imensa dos temas que vamos falar, porque tem muitas coisas assim que no vlog não dá pra ser explicado bonitinho, sentadinha, né, conversando com vocês e esclarecendo algumas dúvidas, porque ao decorrer eu acho que vocês vendo, né, a nossa rotina no vlog, vocês criam bastante curiosidade, então agora é a oportunidade de vocês estar aqui comigo, né, conversando tete a tete e a gente respondendo as perguntas. E hoje eu vou falar de um tema, muita gente pede pra eu falar, então hoje, depois de 2 anos de canal, sentei aqui e bora falar sobre esse assunto. Hoje vai ser sobre adaptação no país. Como eu falei pra vocês, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Ângela Inoue. Eu moro aqui no Japão já vai fazer 21 anos. Desde que eu cheguei aqui no Japão, nunca mais eu fui embora pro Brasil. E aqui eu cheguei assim, desde pequena. Então eu vou contar um pouco da minha história pra vocês entenderem também qual o motivo pra estar nesse país aqui, que é o Japão. Bom, muita gente pergunta por que nós mudamos pra cá. Nós mudamos pra esse país, na verdade eu vim pra cá, eu era de menor de idade. Quem decidiu mesmo que queria vir pra um país diferente, explorar a nossa cultura, né, que no nosso sangue tem o sangue japonês, foi os meus pais, foi a decisão deles, porque também muitos parentes nossos já estavam aqui no Japão e eles iam e voltavam e falavam que era muito bom ir trabalhar lá. Naquela época, né, eu juntava um dinheiro assim rápido, trabalhava-se bastante, como todo mundo trabalha hoje em dia, mas assim, que seria mais rápido para poder juntar um dinheiro e ir embora. Na verdade, os meus pais vieram pro Japão mesmo para juntar, né, um dinheiro para eles poderem assim erguer alguma coisa, fazer alguma coisa no Brasil, mas a gente vem com os planos, né, mas Deus faz outro na nossa vida, nem tanto que até hoje o meu pai também já tá aqui, ele já tá aqui há 2 anos, 3 anos a mais que eu. Meus pais vieram primeiro na frente, ficaram 2 anos e meio, depois foram buscar nós lá no Brasil. A minha mãe foi buscar eu e meu irmão. Eu tinha a idade de 13 para 14 anos, 12 para 13 anos, o meu irmão já tinha 14 anos. Eu e meu irmão tem diferença de 1 ano de idade. Ele é mais velho 1 ano. Viemos para esse país porque, na verdade, de fato, foi pela vontade dos meus pais. Ou como éramos de menor, né? Então a gente só seguiu. Enquanto isso, quando meus pais estavam aqui no Japão, ficamos no Brasil com os nossos parentes, com os nossos avós, com a minha tia. Eu fiquei na casa da minha tia, da minha avó. Enfim, ficamos esperando o meu pai e a minha mãe voltar, né, para buscar a gente, porque na realidade eles viram que em 2 anos assim não daria para realmente juntar um dinheiro e poder erguer, fazer alguma coisa no Brasil, comprar uma casa, viver, né, um tempo do dinheiro. Eles precisavam ficar mais tempo no país, eles viram que 2 anos era muito pouco para poder fazer o que eles realmente tinham em planos, então eles resolveram buscar a gente. Então na época foi somente a minha mãe que foi buscar a gente. Eu lembro que ela foi pro Brasil, em questão de 3 a 4 meses saiu todas as papeladas que precisávamos, os nossos passaportes, os nossos
nossos vistos, porque logo de começo nós viemos com visto normal de descendente de 3 anos e depois 2 ou 3 vezes de renovação, quase chegando perto dos 10 anos que estávamos nesse país. Nós pegamos o permanente, que seria que a gente não precisa mais tirar visto, que a gente pode ficar aqui legalizado com o nosso visto permanente. Logo quando nós, né, chegamos nesse país, eu e meu irmão, eu lembro que a primeira sensação, gente, pode ser hilário isso, mas a primeira sensação que eu tive foi de um ar limpo. Lembro como se fosse hoje, que eu respirava e falava, mãe, tem alguma coisa diferente, o ar era muito gelado. Eu cheguei aqui no Japão, se eu não me engano, foi no dia 12 ou 14 de dezembro, eu não me lembro muito bem a data, mas foi em dezembro, então era uma época muito fria. Vou falar um pouco, assim, dos meus sentimentos logo de começo que eu cheguei aqui no Japão. Confesso pra vocês, assim, que tinha uma grande saudade dos meus amigos, dos meus parentes, mas o desejo que eu tinha de ficar perto dos meus pais, eu acho que era muito maior, que eu me sentia completa perto deles, mesmo estando longe de todas daquelas pessoas que eu amava. Senti muita falta dos meus amigos, do meu círculo de amizade, porque querendo ou não, né, com essa idade de 12, 13, 14 anos, começa a estar na adolescência e é tudo muito diferente, mas eu tava disposta mesmo a enfrentar tudo pra poder estar perto dos meus pais, porque 2 anos longe deles, assim, foi muito, muito difícil. Eu lembro que eu chego até a me emocionar. Chegava datas assim, comemorativas, tanto no meu aniversário quanto no aniversário dos meus pais, e eu só falava com eles por telefone. Por mais que eu tivesse uma mente madura de que eles estavam aqui pro nosso bem e que logo eles iriam nos buscar, bate aquela emoção, aquela coisa assim que a gente não consegue se controlar, né? Porque eu tinha 12, 13 anos. Foi assim uma experiência muito boa de ser vivida. Eu acho que na minha fase de pré-adolescente eu amadureci muito rápido, e quando eu me dei por mim, eu já tava aqui, já tava trabalhando, já tava estudando, fazendo várias coisas, curso, e querendo explorar esse Japão a todo custo. E entrando no assunto assim de dificuldades aqui, eu tive muita dificuldade logo quando eu cheguei, sim. O fato de eu ter um ouvido um pouco mais treinado para entender o japonês, mas eu não tava habituada em falar o japonês. E as palavras, frases, os objetos, tudo que eu sabia em japonês naquela época era um falar assim antigo, muito antigo, que hoje em dia não se usa, e que se você usar hoje em dia se torna até que meio que vulgar. Então eu tive que apagar tudo aquilo que eu sabia, né, que eu recordava na minha memória, construir um vocabulário novo, mais moderno, que hoje em dia aqui em Tóquio nós usamos. Assim, a facilidade que eu tinha para aprender as coisas até um certo tempo, até antes de ser mãe, porque eu acho que depois que eu tive meu primeiro filho, eu acho que a nossa mente fica em torno da criança, que a gente já nem memoriza mais nada, a gente só sabe que quando é que a gente trocou a fralda, se a criança comeu, quantas gramas que ela comeu, mais ou menos isso, a nossa memória só vai pertencer para aquilo. Mas assim, a coisa mais fácil que eu tive quando eu cheguei aqui no Japão foi em relação da minha idade, né, de eu ter chego nova aqui, de aprender mesmo. Sou muito curiosa, querer ler, escrever. Acho que isso daí foi uma das coisas assim que foi vantagem pro meu lado, do fato dos estudos. Eu gosto bastante de pegar no caderno, de sentir o caderno, de pegar um livro e tá lendo o livro. Então eu acho que estudar pra mim sempre foi um grande prazer. Não sou melhor aluna, nunca fui, mas assim, eu sou curiosa, então eu acho que isso daí foi uma grande facilidade do meu lado, né, de ter aprendido um pouco mais rápido a conversação, e uma que eu sempre fui muito cara de pau, sempre quis aprender o japonês, então eu acho que isso daí foi uma das grandes facilidades para que eu tivesse um interesse maior com o japonês. Então foi assim que eu aprendi o japonês, e da melhor forma ainda. Eu sempre escutava muitas coisas, assim, andava com japonês, as minhas amigas eram japonesas. E se for ver assim na relação de antigamente para hoje, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz muitos cursos aqui, eu sempre fui muito curiosa. E hoje em dia, assim, eu acho que se fosse eu, né, hoje com a minha idade madura, se eu tivesse vindo pro Japão com os meus filhos, eu não me arrependeria de nada, porque eu acho que você indo para um outro país é uma grande oportunidade que você tá abrindo, é um leque que você tá abrindo pros teus filhos. Então muita gente pergunta para mim, eu tenho
problema de saúde. Hoje em dia, gente, é tão mais fácil de você poder, né, ter uma tradutora, igual, por exemplo, eu virei tradutora do fato de muita gente tá pedindo, ai, a Ângela sabe falar japonês, ai, me leva no hospital. Então foi assim por indicação mesmo que começou tudo isso, e que depois eu comecei a me especializar mais, estudar mais, poder ter os meus diplomas. Então eu acho que é muito importante você ter essa coragem, você descarta o medo, coloca a sua coragem na frente, porque vocês vão ver, né, que esse país tem muita coisa para se oferecer. Lógico que no começo é muito difícil, mas antigamente era muito mais difícil por do fato da população brasileira ser bem menor do que é hoje. Você, né, como mãe, se você pretende vir pro Japão e tem esse medo hoje em dia, eu digo para vocês como experiência, como criança pequena, que eu vejo que hoje eu já sou adulta, né, tenho 34 anos, então dá pra tirar uma base assim. Eu vim com meu coração aberto, disposto de enfrentar o Japão, de conhecer, aquela animação mesmo de estar aqui, que hoje eu não me arrependo de nada disso. Essa foi a minha experiência de vida, para dividir um pouquinho para vocês qual foi as minhas primeiras experiências, foi isso que eu passei para vocês. Mas não se esquece, gente, sempre vamos estar aqui nesse bate-papo com vocês, dando a nossa opinião pelo que eu já passei. Essa daqui é uma experiência minha. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá conferir no vídeo das meninas, da Thalita e da Mel. Elas são uns amores e eu tenho certeza que você, que é o público que assiste a gente, a nossa maternidade, vão se identificar bastante também com o canal dela. Muito obrigada por vocês terem assistido. Tá tudo aqui no box de informações e até o próximo Mãe pelo Mundo.